Ana Francisca, a gente sabe que a verba, muitas vezes, da Secretaria já é tão tímida para tantas necessidades que tem. Ainda é possível reservar alguma coisa para essa questão? A nossa Secretaria, eu acho que é a Secretaria que tem menos verba de todas mas elas. Mas como é que pode, né? O esporte que vende tanto. É verdade, é verdade. Mas aí o nosso secretário ficou sensibilizado quando o Portinho esteve lá com o vereador Canal, né? E aí pediu a ele um apoio. Ele disse, não, imediatamente nós vamos dar um jeito. Eu tenho uma verba de 100 mil para realizar obras e coisa e tal, mas dessa verba aí eu vou tirar e vou comprar as cadeiras. E comprou as cadeiras chegaram agora. Realmente nós lutamos com dificuldade, porque nossa secretaria é uma secretaria de pouca verba, né? Mas felizmente a gente consegue fazer alguma coisa, né? Então nós temos lá, por exemplo, com o Portinho, nós cedemos para eles premiação, arbitragem, né? Algum material que a gente possa ter, como bola, a gente cede para surdos. Nós realizamos anualmente uma Olimpíada para todos os surdos da Grande Porto Alegre, né? Para a PAI, nós ajudamos bastante a PAI. Agora no dia 26 vai ter a primeira Para-Olimpíada de Porto Alegre, né? Que ela vai ser feita junto com a Secretaria da Acessibilidade, mais o IPA, né? A Escola de Educação Física do IPA. E nós, a Secretaria, vai participar também dessa atividade. E fora isso, nós temos outros tipos de atividade, como festivais olímpicos e paralímpicos que nós realizamos com atletas de deficiência mental, principalmente, né? E é isso aí, a nossa secretaria é de pouca verba, mas ela age bastante, pode ter certeza disso. Saudamos também agora no Porto Alegre Debate o vereador Paulinho Rubem Berta, muito bem-vindo. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo em casa, cumprimentar todos os participantes do debate aqui, a associação, o vereador Tarcísio, o nosso Francisco aqui, famoso Chico, e a secretaria através dele. E agradecer à TV Câmara por trazer a baile, trazer nesse momento essa pauta, que é tão esquecida e que precisa estar, era para ser a pauta do dia, sempre. Principalmente, se vocês me perdoam, nas vilas de Porto Alegre. Porque nós falamos em muita dificuldade, mas sempre parece me dar uma impressão que nós estamos falando sempre centralmente na cidade. Eu pergunto, se no centro da cidade, nos clubes tradicionais já temos dificuldades, imagine lá na vila. Imagine o surdo lá, imagine o cadeirante lá na vila, lá, sem um acesso qualquer. Se aquele menino, que nós podemos até pensar alguns aqui, eu quero trazer aqui a baile, o Anderson, veio do Rubem Berta. Por que será que o Anderson se tornou um astro mundial no futebol? E como diz o Tarcísio, é o seguinte, a inclusão. Mas a inclusão tem que se dar lá com quem mais precisa e aqui também. Então, enquanto os governos não tiverem recurso ou não quiserem investir e realmente incentivar essa prática com equipamentos, com modalidades, criando projetos para isso, nós vamos continuar. E aí está a minha preocupação para 2016. Agora, a gente sabe que a Secretaria realmente, o orçamento é isto. Agora, nós vamos ter que ser muito criativo para buscar, junto à iniciativa privada e também cobrar governo federal, governo estadual a participar desse movimento. Queremos preparar 2016 com que recurso? Nós temos que buscar isso. Então, hoje eu me sinto muito à vontade, muito contente por estar participando aqui e agradecido por trazerem esse tema à baile. Parabéns à TV Câmara. Obrigada, vereador. Vamos iniciar então a segunda rodada. Portinho, estava vendo aqui alguns números da Pequim 2008 e realmente, acho que vamos comparar a questão da Paralimpíada com as Olimpíadas. Na Paralimpíada o Brasil se destacou muito mais. Sim, a participação foi bem mais destacada, porque conseguimos muito mais medalhas, né? E a medalha de ouro é igual, né? Sim, é a mesma medalha. Exatamente. A gente tem, o Brasil ficou nas Paralimpíadas na 8ª colocação, né, no geral, no quadro de medalhas. E a gente tem uma tradição no paradesporto, na Paralimpíada, muito grande, né? A gente sempre faz boas campanhas. E agora, depois da Lei Piva, aí, que começou a destinar uma verba específica para 15% da verba da Lei Piva, ela vai para o Comitê Paralímpico, né? E com isso aí se formaram bons atletas de ponta, assim, para os atletas de ponta tem um
um bom incentivo. Mas eu gostaria de abordar uma questão que o vereador Paulinho tocou numa questão que eu achei bem interessante, que ele falou do Anderson, por exemplo. E é interessante a presença do vereador Paulinho, do Rubem Berta aqui, porque eu estava pensando aqui, a nossa equipe tem 3 atletas que são lá do Rubem Berta. E um deles é o Paulinho, coincidência. O Paulinho é um guri que ele começou a jogar conosco com 16 anos. A gente conheceu ele lá no Beira-Rio, torcedor do Colorado e tal, eu também sou. E num jogo lá eu encontrei ele, vi ele gurizinho assim, né, mas tocando a cadeira já assim, bem, né, com uma desenvoltura assim. Eu olhei, pá, esse guri tem tudo para dar um baita basqueteiro, um corredor, dar um bom atleta, né. E ele é bem franzininho, assim, bem pequenininho. Eu convidei ele para ir jogar lá. Perguntei se ele conhecia, né, o Paradesporto. Ele disse que conhecia alguma coisa, que ele tinha visto na televisão, exatamente. Pouca coisa, né. Aí foi lá no primeiro dia que ele chegou lá, tu já via que ele tinha um talento, sabe? Vontade. E é um guri que acabou indo para a seleção brasileira de júniores. Foi jogar um mundial na Inglaterra com a seleção brasileira e tal. Basquete. Ele atua até hoje na nossa equipe. Ele tem ido para a seleção adulta, às vezes, para pré-seleção, mas acabou não se firmando muito na seleção principal. Mas o que eu achei interessante que o senhor falou no Anderson, lá do Rubem Berta, por que o Anderson virou o Anderson, né? Porque ele teve apoio. Correto. Ele teve apoio do Grêmio, por exemplo, que tirou ele do estado de pobreza que ele estava e deu condições dele se desenvolver como atleta, deu uma estrutura toda para ele se desenvolver como atleta. E o que a gente, com o Paulinho, o que a gente nunca conseguiu? A gente nunca conseguiu dar essa estrutura de atleta para ele. Quando ele estava na seleção sub-20, o que aconteceu? As treinadoras passaram um programa de treinamento para todos os atletas fazerem na sua base. Porque a seleção de basquete ela se reúne lá uma vez, se reúne uma semana durante um mês, pouco antes do campeonato. Eles não têm muita verba para essa seleção se reunir. Então, o que as treinadoras passaram? Programas para eles fazerem na base, nos clubes. E ele chegou aqui, o que aconteceu? A gente tinha horário de treinamento, a nossa equipe tem uma vez por semana treinamento. Então o que aconteceu com o Paulinho? Ele não pôde treinar. Ele chegou na seleção despreparado, entendeu? E mesmo assim foi um dos destaques da seleção. Quando eu coloco que é o seguinte, por que o Anderson, eu estou colocando justamente nisso. O Anderson saiu de lá e se tornou um astro. Isso. O Paulinho, talvez, vocês conseguiram, e eu parabenizo por isso, sair de lá. Mas eu pergunto o seguinte, ir lá, fazer os que lá, ficaram, projetos qual é as condições que hoje o Estado num todo oferece a periferia? A periferia. O que oferece? Hoje nós temos dificuldade, a Secretaria tem dificuldade até para colocar uma pequena cancha ali para pessoas normais. Sim. Que todas são normais. Claro. Mas tem uma dificuldade. É uma dificuldade para conseguir uma bola, é uma dificuldade para conseguir... E agora imagine ter lá toda uma tela. E eu acho que isso, a cidade, a iniciativa privada, nós, cidadãos, temos uma responsabilidade muito grande aí. Não dá só para largar sobre os ombros do Estado, do município. Isso tem uma parceria, no meu modo de ver. O que eu vejo? Eu vejo que a iniciativa privada tem que ver. Quando chega ao 8º lugar na Paralimpíada, está se levando o nome Brasil. Está se levando o nome Porto Alegre, está se levando produto para vender lá fora. E esse produto não pode se destinar só ao lucro pessoal de algumas empresas. Isso tem que ser revertido ao contrário. As empresas em Porto Alegre têm que destinar recursos para, em parceria com as secretarias, nas vilas, nos bairros. Se reclamam tanto da marginalidade em Porto Alegre, mas muito pouco se faz, a não ser descarregar em cima da Brigada e da Polícia Civil a responsabilidade. Quando isso aí não é só com armamento e não só com polícia na rua que vai se resolver, nós sabemos disso. Então tem que se buscar. A iniciativa privada hoje não pode ficar ali ao processo de participar de todas as ações que tem em Porto Alegre. Então, quando eu digo Anderson, ele foi um premiado. Que o Paulo Odoni conseguiu ir lá e tirar ele de lá. Agora, é aqueles que nós não conseguimos tirar. E eu também posso me considerar um privilegiado. Após 50 anos, morando na Vila Santa Rosa, na Vila Ramos, no Rubem Berta, na Batista Flores,
Consegui chegar à Câmara de Vereadores,